E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo que o Oscar falou em entrevista coletiva feita hoje lá no CT do São Paulo e também tudo sobre a prévia de São Paulo contra Palmeiras, jogo valendo vaga na final do Campeonato Paulista. Deixe a sua opinião aí, você acha que o São Paulo vai se classificar para a final do Campeonato Paulista? Deixe o seu placar. Deixe a sua opinião. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo 20 mil inscritos. Dá essa força para esse jovem São Paulino que vos fala. Nós vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito desse jogo, vamos falar muito da entrevista do Oscar, dos principais pontos aí. Créditos atrás, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Mostrou com bom futebol, aí está com 4 assistências, 2 gols marcados. Queria que você falasse um pouquinho de fato sobre como você está se sentindo jogando aqui no Brasil, com o calendário do jeito que está, e também sobre suas expectativas em relação às outras competições que o São Paulo também vai disputar no restante desse ano. Obrigada. Nada. Primeiro, eu estou muito feliz da forma, primeiro de ter voltado para o São Paulo. Eu sei que eu venho de um futebol que não era tão visto aqui no Brasil, mas a minha forma física estava muito boa. Eu sempre joguei todos os jogos 90 minutos lá na China, e aqui também a maioria dos jogos que estou começando a titular jogo até o final, e sou um dos que mais corro no jogo, então a forma física nunca tive problema de lesão, então não estou tendo problema nessa parte. Mas lógico, o futebol brasileiro é outro futebol, e eu fico feliz de ter voltado bem também. O grupo está me ajudando bastante, o Zubeldia também está dando bastante confiança para mim, então isso aí também facilita dentro do campo, e eu estou feliz que voltei bem e estou podendo ajudar bastante a equipe. E também sobre as competições, vai vir Brasileiro, Libertadores, então Copa do Brasil, vai ter bastante jogo muito importante para o São Paulo ainda. Oscar, tudo bem? Nivaldo Decilo, TV Bandeirantes. Você falou que, independentemente do esquema tático, para você o teu futebol não muda, porque você está numa posição do campo e o seu jeito de jogar acaba independendo dessa formação. Mas, na sua visão, você que é um cara experiente, uma das referências do time, o que é que o São Paulo ganha no 3-5-2? O que é que o São Paulo ganha no esquema 4-3-3 ou 4-2-3-1? Primeiro falando do 3-5-2, da maneira que a equipe está jogando, principalmente nos últimos jogos, contra o Palmeiras, contra o São Bernardo e contra o Novo Horizontino, a equipe não perdeu e sofreu muito pouco, deu muita pouca chance para outra equipe. Então, a gente também estava esperando fazer isso no 4-4-2, no 4-2-3-1, e a gente não estava conseguindo. Mas não é jogador, é a forma da equipe jogar. Eu acho que independente de ter muitas equipes aí que jogam 4-2-3-1 e joga muito bem, ou joga no 3-5-2, então a gente tem dois esquemas que jogam muito bem. A gente fez grandes jogos também no 4-2-3-1 e fez bons jogos no 3-5-2, então é importante ter essa variação também. Oscar, boa tarde, Alexandre aqui do TV Record. A pré-temporada foi curta, né, para todos os times, por causa do calendário mais enxuto. Eu queria saber de você como chega o São Paulo como um todo. O São Paulo chega pronto para jogar a semifinal contra o Palmeiras, da maneira que se esperava mesmo nesse formato de calendário desse ano? E uma segunda, buscando essa experiência que você teve lá fora, né, evidentemente que você é outro jogador, que você é mais experiente hoje. Você enxerga o futebol dentro de campo de uma maneira diferente? Você consegue perceber atalhos quando você está jogando? Obrigado. A gente vai melhorando, vai ficando mais velho, parece que você vai conhecendo mais o que você tem que fazer, você conhece mais o seu corpo, você conhece mais o seu jeito de jogar. E por mais que eu tenha chegado em uma equipe nova, estou aqui, os companheiros estão me conhecendo cada vez mais, mas você vai ficando mais experiente, você vai jogando com a sua experiência um pouquinho mais. Então, quando você é mais novo, você coloca muito gás, você é muito ansioso. Agora você fica quando você fica mais experiência, é mais tranquilo, toma as decisões melhores. Então, isso aí vai ajudando. E qualquer outra? E o time está chegando, lógico, está chegando muito pronto, está pronto e chegou onde a gente queria. Lógico que a pré-temporada foi muito curta, mas desde quando começou a pré-temporada a gente queria estar no lugar que a gente está, que é disputando uma semifinal. Lógico que a gente mesclou um pouquinho, dividiu um pouquinho a equipe durante o Paulista,
mas a gente chegou onde a gente queria, então a gente espera estar bem preparado para o próximo jogo. Oscar, boa tarde, tudo bom? Ainda na linha anterior da resposta que você deu para a Marina, você falou por cima sobre a sua parte física, que foi um grande questionamento mesmo no começo da temporada. Hoje você é o terceiro jogador com mais minutagem no elenco, e se tirar o Rafael, o segundo de linha, né, só atrás do Arboleda. 11 jogos, participou bastante, como você disse, até o final, na maioria deles. Vi uma grande preocupação do torcedor em, vai estourar o Oscar, começo de temporada. O que eu queria saber era uma análise sua do seu desempenho nesse começo de temporada, como foi o papo com a comissão do Zubeldia para fazer essa dosagem, e uma projeção sua com o São Paulo para o restante da temporada nesse calendário insano. Eu acho que o plano que eu, junto com a comissão que a gente fez desde o começo, a gente seguiu direitinho. Acho que isso aí também ajudou a eu tá jogando todos esses jogos, tá tendo bastante minutos. Então tô tendo tempo também de recuperação, não só eu, acho que ele fez isso com a maioria dos jogadores um pouquinho mais velho. E a projeção é continuar nessa pegada. Lógico que daqui a pouco vai começar mais jogos importantes um atrás do outro, mas tem que continuar se cuidando. Acho que aqui tem uma estrutura muito boa para se cuidar também. E eu, fora de campo, também me cuido bastante, que ajuda a não ter lesão, não ter essa preocupação durante os jogos. Oscar, boa tarde. Você pediu para começar a sua entrevista falando sobre o episódio de ontem do Luigi lá no Paraguai, que são casos que se tornaram bastante recorrentes aqui na América do Sul, como também é recorrente o fato de que quase nada acontece quando esses episódios lamentáveis acontecem. Diante da inércia das pessoas que comandam o futebol, seja das entidades como a Conmebol, a CBF, até dos clubes às vezes, você acha que talvez há uma abertura e uma possibilidade de os atletas se organizarem por uma reação mais contundente em situações como essa? Eu acho que os atletas não já se organizam, mas é uma parte que foge da nossa decisão, né? A gente pode, lógico, que fazer as nossas manifestações, mas para mim racismo é crime. Então é uma parte que sai do futebol um pouquinho, é uma parte que a polícia, as pessoas, as federações que tomam conta dos estádios, eles têm que tomar alguma decisão e precisa punir as pessoas que fazem esse racismo. Então a gente apoia muito que as pessoas que fazem o racismo tenham alguma punição. Oscar, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica aqui. Lógico que o futebol é um esporte coletivo, mas a classificação, o avanço a essas semifinais, principalmente dos três rivais, para que os 4 grandes pudessem chegar nas semifinais, foi muito atribuído aos outros 3 na participação fundamental dos principais craques. O Palmeiras, o Estevão, o Corinthians, o Memphis, o Santos, a participação do Neymar. E no São Paulo foi uma participação um pouco mais coletiva. Até no gol da classificação do São Paulo, né? Um passe seu, uma arrancada do Lucas, o gol do Caleri. O quanto para você e para essa chegada na reta final do São Paulo é importante ter esses caras do seu lado, né? Se a gente for contar o quarteto, também o Luciano e outros jogadores experientes e referências técnicas. Quanto é importante para você ter esses caras do lado, principalmente numa reta final de competição, uma competição tão disputada como é o Campeonato Paulista? É muito importante ter grandes jogadores do seu lado. Acho que todos esses que você citou, mais Ferreirinha, André, é importante estar todo mundo com confiança, porque você não sabe como que vai ser o jogo, alguém pode lesionar, alguém pode se machucar, a formação pode mudar, então sempre ali na parte do meio para frente ali a gente tem que estar bastante confiante, porque vai precisar de todo mundo nessa reta final aí. Oscar, boa tarde, Leonardo do Estadão. O time evoluiu, principalmente com a mudança tática que você citou aqui, implementando variações, mas o Zubeldia sofreu com pressões na primeira fase, não só o Zubeldia, como o time como um todo. Essa pressão no técnico bate diferente no momento da decisão, como um clássico, a semifinal, que pode garantir a vaga ou uma eliminação do Campeonato Paulista? Não, acho que essa pressão que a gente teve no meio do Paulista foi uma pressão que a gente mesmo trouxe pra gente. Lógico, quando você fica igual a gente ficou 5 jogos sem vencer, normalmente em um time grande você tem uma pressão. Acho que a gente deixou de ganhar alguns jogos por
por erros não só individuais, mas por erros coletivos dos jogadores. E depois, nos últimos 3 jogos aí, a gente se ajeitou, a gente realmente está melhor como equipe. E eu acho que a gente chega muito melhor preparado do que a gente estava uns 4, 5 jogos atrás. Oscar Murilo, do site da Gazeta Esportiva. A gente vê recentemente uma tomada de jogadores que jogaram na Europa ou em vários centros do futebol mundial vindo ao Brasil. O caso do Memphis, agora no Corinthians, o Neymar que retornou ao Santos, o próprio Lucas ao São Paulo. Eu queria que você analisasse o que você está achando dessa grande valorização, né, do Campeonato Brasileiro, trazendo jogadores internacionais, o Bolazier que está no Cruzeiro. Você acha que isso dá uma valorizada? Como que você enxerga esse novo recorte no Brasil do futebol? Obrigado. Nada. Eu fico feliz que grandes jogadores estão atuando aqui no Brasil. Todo mundo sabe que o futebol brasileiro, hoje aqui na América Latina, é o melhor futebol que tem. É o futebol mais competitivo. Todo mundo na Europa também conhece o futebol brasileiro e sabe que o futebol brasileiro é muito difícil, que não tem 2, 3, 4 times grandes. Acho que aqui o futebol brasileiro tem uns 7, 8 times que podem ganhar o campeonato. Então, é um campeonato muito disputado e que agora está trazendo grandes jogadores e que fica um campeonato mais bonito. Oscar, André do UOL. Você começou falando na coletiva sobre a rivalidade do Choque Rei ficar fora de campo. E retomando a pergunta de um colega sobre a questão da bandeirinha no escanteio. Queria perguntar se vocês viram a manifestação de alguns torcedores nas redes sociais sobre a questão da comemoração, a atitude de chutar a bandeirinha em estádio rival, se isso esteve em pauta entre vocês e qual a sua opinião sobre isso? Se deveria ter alguma forma de coibição dessa proibição para não incentivar de alguma forma uma violência que possa sair do campo e entrar nele? Obrigado. Primeiro, eu não vi isso, mas eu acho que quando você faz um gol, cada um comemora do seu jeito. Acho que a gente tem que, lógico que tem que ter respeito pelos adversários, mas na hora de comemoração cada um comemora do seu jeito. Acho que caso alguém de São Paulo comemora do jeito que gosta, eu acho que tem que respeitar, lógico, a outra equipe, e isso aí tem que ficar fora de campo. Acho que isso aí não pode afetar nada em campo. E quando você faz um gol ou quando você está ganhando, a única coisa que é importante que os jogadores cobram ali é o respeito pelo time que está perdendo. Encerramos então com o meio Oscar. Obrigado a todos. De contusão. O que eu quero dizer, acho que o Zubeldia pode. Não tem nenhum jogador como o Oscar no São Paulo. Aliás, tem poucos no futebol brasileiro com a característica do Oscar. Brasileiros, né? Meia. Mas eu acho que esse sistema permite ao Zubeldia pensar em alguma uma troca, em função da pouca experiência, pouca experiência que ele tem com esse terreno. E é curioso, porque o jogo dele é um jogo de passe, normalmente passes também longos, tal, e que o sintético muda muito a dinâmica do jogo dele, né? Então, deu a coletiva, vai jogar. Muitas vezes o torcedor considera essa uma máxima. Depende, eu acho que depende. Ele vinha jogando como titular, até foi uma pergunta, ele só jogou menos que o Arboleda no campeonato, os jogadores do São Paulo, né? Essa era uma dúvida, né? O cara vem da China, vai conseguir jogar em sequência? Ele joga em sequência e joga praticamente todas as partidas, ele está bem fisicamente, mas especificamente esse jogo eu não sei se ele começa jogando. É uma situação para o Zubeldia pensar até segunda-feira. Qual seria a melhor alternativa? Eu acho impossível ele não ir com os 3 zagueiros. Porque o time se comportou bem as últimas vezes contra o próprio Palmeiras, travou o Palmeiras. Eu acho impossível, assim. Simplesmente eu não consigo nem iniciar uma discussão desse jogo, eu acho. Mas ele pode ir com 3 zagueiros sem o Oscar, né? Ah, ele sim, pode isso com 3 sim. Na verdade, aliás, né, o jogo contra o Palmeiras, ele foi com 3 zagueiros sem o Oscar e sem o Lucas, né? O jogo do empate. Foi com André, Caleri e Luciano, né? No 3-4-3, com 3 caras. Eu acho que é mais fácil você montar com 3 zagueiros. E aí ele pode, os 3 da frente, ele pode escolher de acordo com o adversário, com a possibilidade. Você fala 3 do quarteto, né? 3 dos 4. 3 dos 4. Ou, como foi contra o Palmeiras, na verdade ele tirou 2 do quarteto. Jogou o André, que está bem também, Luciano e Caleri. Massa, o Abel que está preparando o time para segunda-feira e viu a coletiva do Oscar, será que ele falou, será que o cara vai jogar? E o que ele prefere, hein? Que o Oscar jogue ou que o Oscar não jogue? Que pergunta, hein, cara? É difícil essas perguntas. Se você fosse o Abel, você preferia o quê?
Facilitei agora. Cara, eu ia preferir que ele não jogasse. Você acha que o Porque São Paulo o ficaria cara- mais fraco? Sem ele, o São Paulo fica mais Fica fraco. muito mais fraco. Porque eu sou sempre favorável ao talento, né? E acho que o Oscar tem um talento que, tirando a questão do gramado, que eu espero que ele se adapte rápido, o gramado é mais rápido, de fato, a bola rola mais rápida, que ele faça essa adaptação, mas num jogo assim, que normalmente tirando os fatos que aconteceram recente, né, as goleadas que o Palmeiras impôs sobre o São Paulo, que não são fatos dentro da curva, são fora da curva, há um equilíbrio entre as duas equipes, eu penso sempre que o talento pode decidir um jogo. Então, se vai ser um jogo apertado, como imagino que será, né? E ele é um jogador que pode desarmar qualquer defesa, um passe, uma movimentação dele em campo. A bola Agora, parada normalmente é dele, né? Bola parada, eu ia falar, Paulo, ofensiva, falta, escanteio, enfim. Exato. E tem uma... Isso é um fator de preocupação para o adversário, né? Então, eu imagino que o São Paulo com o Oscar, ele vai preocupar mais o Abel e a defesa e o sistema do Palmeiras. Agora, tem um outro ponto que a gente não pode considerar. Olhando para o histórico, né? O que recria aquele São Paulo que amarrou o Palmeiras, né? O Luciano em campo, porque ele se adapta bem ao gramado, e o André. O André não dá para pensar que ele vai jogar, então teria que ter o Lucas, né, que nesta função o Lucas faz menos o para trás mente, então, portanto, se desgasta menos no gramado, né, no sintético, vai precisar correr menos, ou ter tiros mais assertivos em direção ao gol. Foi o que aconteceu no segundo tempo daquele jogo, quando ele entra e teve a chance de fazer o gol, né? Agora, para ter tudo isso, você precisa escolher, né? E aí tem que ter 3 zagueiros. Eu acho que estou conversa. Não imagino que o Zubeldia vai entrar no modo quarteto, vamos jogar, vamos para cima, porque para o São Paulo ainda tem a vantagem, ou antes do jogo, de levar para os pênaltis, né? Que é uma coisa que o ambiente do Allianz Parque, o Palmeiras tem uma dificuldade com isso. Então, eu imagino que ele vai manter os 3 zagueiros. E aí tem que escolher entre o Oscar e o Luciano. Você pode... Uma coisa, né, Massa? Fala. Você pode começar com o Luciano, entendeu? E depois no intervalo coloca o Oscar, ou ao contrário. Tirar o Oscar, para mim, para o São Paulo, é um risco grande. Porque o Luciano pode estar bem no jogo, mas também pode estar mal. O Luciano não é um jogador que tem, apesar da força que ele tem, da raça, da vontade, do que ele significa para o São Paulo e para o jogo em si, para os adversários, ele pode não estar bem tecnicamente, né? E o Oscar, mesmo não estando bem, é uma bola, decide o jogo. A minha memória está falhando ou o São Paulo piora quando os dois entram? Eu estou enganado? Naquele jogo. Naquele jogo, não piora? Pouco? Piora, embora tenha o tido Lucas a chance. A única chance Isso. foi aquela... Na verdade, foi um erro do Mike. Mas assim, o Abel, ele... Na hora que o Mike erra, ele saca o Mike, põe o Marcos Rocha para tomar conta do Lucas. E aí, acho que aí teve os técnicos começaram a mexer. E quando entra o Oscar, o Lucas vai jogar do outro lado direito, e aí o Lucas cai de produção. O time piora, de fato, o Palmeiras melhora na parte final do jogo. Eu fico pensando uma coisa, tem essa questão do gramado, eu acho inadmissível um clube, pode ser o São Paulo, o Corinthians, estou falando dos 2 maiores rivais do Palmeiras, e no Rio, o Flamengo, o Fluminense, não terem, até que seja extinto o gramado sintético, um campo sintético para treinar. É muito raro você ter uma semana entre um jogo e outro. Nesse caso, existe uma semana entre um jogo e outro. Aí, porque assim, o que o Oscar falou, para mim, tô até agora com isso na minha cabeça. O cara nunca jogou no sintético na vida. Então não dá pro cara no aquecimento lá no Allianz Parque bater 3 bolas, eu tô adaptado. Não. O São Paulo deveria, até porque é um jogo único, um campo do Palmeiras, ter treinado na grama sintética. O Campeonato Brasileiro tá aquele papo que
tem Isso. direito a treinar Você lá no pode dia... pedir. Você pode Isso, pedir para você treinar na poderia pedir véspera. na véspera. Mas no caso, seria domingo, o São Paulo teria que ir lá, então? Isso. Isso. Mas aí precisa ver se o palco Mas vai é estar... campeonato brasileiro, né? Então, no Campeonato Brasileiro tem, no Paulista, imagino que não. Não, o São Paulo já fez isso na época do Rogério. O São Paulo quis jogar contra o Água Santa no Allianz Parque como mandante naquela troca. O Palmeiras cedeu o campo para o São Paulo treinar na véspera, logo depois de um show, uma coisa assim, né? Tipo, o São Paulo treinou, mas ele era o mandante do jogo, né? Nessa questão do brasileiro, eu acho que não se aplica o regulamento do Paulista, mas eu acho impossível você ter uma semana. Tá uma questão, eu nunca joguei no sintético. O outro, Se fosse um eles vão ambiente... treinar no Deixa eu sintético. só dar 2 contrapontos Eu para acho isso. justo isso. Eu acho que devia permitir, devia poder. Poder o quê? Poder fazer o treino de reconhecimento no gramado. mas assim... Não, mas não é nem poder. O regulamento do brasileiro obriga. Não, O time não. é obrigado Então, mas a os clubes- liberar. Eu sei, Mas mas não é os questão de não se usam. obrigar. Não usam, é isso. É que assim, eu só estou falando, eu acho que essa é uma questão que pode ser regulamentada ou não, ou de cortesia ou não, mas assim, o Fortaleza. Pode perguntar para o Marcelo Passo. Quando o Fortaleza vai jogar, a semana que vai jogar contra o Palmeiras, ele treina no sintético, no CT dele. Quando ele vai jogar com o Botafogo, ele treina no O sintético. seu ponto é bom. Ele tem lá no seu treinamento um campo sintético nos moldes do Allianz ou do Newton Santos, que ele prepara, o Vojvoda prepara o time dele, quando ele vai jogar no gramado sintético, treina no sintético. Né? Então, eu acho que uma coisa... Só 2 contrapontos para Quais? isso. Seu ponto é bom, mas nem todos os sintéticos são iguais. Então, Eles teria. falam que são bem diferentes. Talvez você acertar o do Allianz Parque para você ter o seu CT, talvez não é tão fácil. Porque se aí você vai jogar no tapetinho do Botafogo, lá é diferente. Claro. E o outro contraponto eu vou submeter os meus jogadores, os joelhos, os seus tornozelos durante uma semana. Não. Então, Talvez ele possa perder o jogador no domingo. O que eu digo não é fazer todos os treinos, mas um ou outro treino de adaptação. Por exemplo, Oscar, vamos ver como é que é. Mete uma bola pro Lucas aí, no sintético. A bola vai lá. Né? Não, eu entendo o que você está falando. Não é chegar, vou tascar o pau, treinar. Nem o Palmeiras faz isso, né? Nem o Palmeiras faz Isso, nem ele. Mas alguma coisa de adaptação, sobretudo para quem nunca jogou, né? Eu acho que seria importante, interessante. Quem tá aqui é o Souza, hein? Ele mesmo. Falando aí que tá o X da questão sobre Meus amigos, eu quero que você deixe aí a sua opinião. O que você acha desse jogão de segunda-feira? Coloque o seu palpite aí. Vamos começar falando sobre alguns pontos da entrevista do Oscar. Ele falou bastante sobre vários assuntos. Vamos falar primeiro sobre o sistema de 3 zagueiros ou a linha de 4 no meio de campo. Ele disse que o time assim, com a linha de 3, fica mais seguro, e realmente isso é verdade, não é algo também muito difícil de se perceber, né? O São Paulo fica um time mais seguro. Porém, eu acho que há um desbalanceamento entre sistema defensivo e sistema ofensivo. Quando o São Paulo joga com o quarteto, ou mesmo com 4-2-3-1, com 2 caras abertos, Ferreirinha e Lucas, por exemplo, o São Paulo se torna um time mais ofensivo. O grande problema sem o Pablo Maia, isso fica um pouco mais difícil de ser alcançado. Principalmente porque o Zubeldia, ele utilizou muito pouco essa temporada a minha formação ideal, o time que eu achava que seria o time ideal, que era o Oscar de 10, Lucas de um lado, Ferreirinha do outro e Caleri na frente. Ele utilizou muito pouco essa formação, ele utilizou mais vezes o quarteto no meio de campo, Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Então, a gente nem viu aí grandes amostras desse time. Se eu não me engano, ele entrou com esse time lá nos Estados Unidos, né? E teve 1 ou 2 jogos no Paulista que ele acabou utilizando essa formação. O Ferreirinha também acabou se lesionando. Enfim, como ele não utilizou essa formação, a gente só tem como padrão ou como parâmetro o quarteto e o sistema com 3 zagueiros. Claramente, o sistema com quarteto dentro de campo é um sistema que ofensivamente cria mais. O time se torna mais ofensivo, mais perigoso. Entretanto, defensivamente, o time se torna mais exposto. O São Paulo dá muito espaço para os adversários, principalmente pelo lado esquerdo, que é o lado do Oscar.
E o Enzo Dias, ele, pô, ficava extremamente sobrecarregado na marcação do lado esquerdo. Agora, sem o Pablo Maia, isso piora muito mais. Porque nós temos quem? O Luiz Gustavo, que tá voltando de lesão. Não vai ser o cara que vai fazer o que o Pablo Maia faz. Então, acertadamente, o Zubeldia está utilizando esse sistema com 3 zagueiros. A grande questão é, o time ainda não está jogando de forma fluida e natural. E isso é aceitável. O São Paulo está começando a jogar nesse sistema agora. O próprio Zubeldia não é muito fã do sistema com 3 zagueiros, a gente sabe disso. Mas ele tá tendo que meio que dar o braço a torcer, tá tendo que se render pelo estado do time. Para fazer esse time jogar e ser um time mais seguro. Então, esse time com 3 zagueiros vai ser um time que seja independente contra quem ele jogue, vai ser um time que defensivamente vai dar muito poucos espaços, mas ofensivamente vai ser um time que cria menos. E aí isso vai acabar ocasionando que esse São Paulo seja um São Paulo muito parecido com o São Paulo dos outros anos anteriores. Isso não me agrada. Porque para mim esse São Paulo, com as peças que tem, pode ser um time que joga mais bola, que joga mais futebol, que seja um time que domine e talvez envolva os seus adversários. Para mim, com as peças que a gente tem, daria para fazer um futebol assim. Agora a gente tem a lesão do Pablo Maia, fica com menos um jogador e tal. Eu entendo. Mas, pô, você deixar 18 jogadores, abrir mão de 18 jogadores, ter a chegada de jogadores tecnicamente melhores dos que saíram, para jogar parecido com o que foi nos outros anos, que a gente sabe, os times dos outros anos eram times que se matavam dentro de campo. Os caras corriam, entregavam tudo dentro de campo e ganhavam por 1-0, ganhavam por 2-1 e tal. Eu achei que o São Paulo desse ano fosse um time que correria menos, né? Talvez não seja um time que marcava pressão, marcava lá em cima, que tomava a bola do adversário, que os caras, sabe, se matassem dentro de campo, mas um time que jogava mais futebol, que envolvesse os seus adversários e tal. E provavelmente isso, no sistema de 3 zagueiros, talvez isso não aconteça. Lógico que, principalmente nesse começo, lógico que o Zubeldia, ele implementando esse sistema com 3 zagueiros, melhorando ele, o time pegando entrosamento, esse time pode dar algo de interessante, pode jogar de forma interessante, pode até vir a jogar um futebol vistoso, principalmente com o Wender do lado esquerdo, com o Cédric do lado direito, o Lucas e o Oscar mais soltos e tal. Isso pode acontecer, sem problemas. Mas vai demorar um tempo, vai demandar um tempo. Eu até acho que o Zubeldia ele demorou demais para sacar isso. O Zubeldia, para mim, ele demorou demais implementar o sistema de 3 zagueiros. Por quê? Porque ele passou muito tempo focado no quarteto, em fazer os caras jogarem, e perdeu tempo fazendo o time ser um time consistente, porque o quarteto não é um time consistente, é um time que ataca muito bem, mas que defende muito mal. Esse time com 3 zagueiros é um time defensivamente mais consistente. E você não pode tomar gols. Se você quiser vencer jogos, é interessante você não tomar gols. Ah, mas você pode vencer os jogos tomando 3 e fazendo 4. Também não é todo jogo que o São Paulo vai fazer 4 gols. Eu nem me lembro o último jogo que o São Paulo fez 4 gols. Para enfrentar o Palmeiras, a melhor decisão. Para enfrentar o Palmeiras, o melhor time que o São Paulo consegue neutralizar o Palmeiras. Dessa forma. Então, o Oscar ainda não se sabe se ele vai jogar. Eu não duvido o Zubeldia colocar o Luciano no lugar do Oscar por todos os motivos ditos aí. O Luciano ser mais adaptado ao gramado sintético, o Luciano já ter atuado por várias vezes lá na Arena do Palmeiras e tal, ser um gramado novo, um teste novo, talvez entre até Lucas e Luciano e deixe o Oscar no banco. O Zubeldia pode fazer isso. E eu também não duvido do Luciano meter gol e lá chutar a bandeirinha. Só pra causar intriga, só pra fazer um mal. Depois sai o Luciano e entra o Oscar, só pra gente ver o que vai acontecer. Então, cara, é uma decisão difícil. Ainda bem que o Zubeldia ele é muito bem pago para tomar esse tipo de decisão.
mas não é fácil. A gente tem que entender que esse time, ele tá numa mudança de chave, numa mudança de sistema. E você enfrentar o Palmeiras, eu nem acho esse Palmeiras assim um dos melhores times. Sinceramente, esse Palmeiras ele já foi melhor. Ele tem o Estevão ali e só, de jogadores diferentes. O Gustavo Gomes não é mais o que era ali, sabe? O Veiga não tá jogando o que jogava. Esse Facundo Torres aí é bem mais ou menos. O Flaco Lopes, a própria torcida do Palmeiras chama ele de Fraco Lopes. Esse todo poderoso Felipe Anderson aí, a gente não viu ele jogando em lugar nenhum. Jogou lá na toda poderosa Lazio. E o Vitor Roque, gente, pelo amor de Deus, o cara tá vindo do Betis. O cara jogou em um clube. Ele teve uma boa temporada no Atlético Paranaense. Então, é a chance do São Paulo vencer, ou mesmo no tempo normal, no tempo dos pênaltis, e se classificar para a final. É o que eu espero que aconteça. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.